Milionário barbeiro tem cartão negado e assiste dois mendigos negros gêmeos agindo. Era uma manhã ensolarada em um subúrbio cheio de vida, onde casas modernas contrastavam com a realidade dura de quem vivia nas ruas. André, o barbeiro que fizera fortuna com seu salão de estética capilar, saía de um restaurante chique, com um sorriso no rosto e a certeza de que a vida era boa. Porém, ao tentar pagar a conta, a máquina apitou. Cartão não aprovado. O sorriso se desfez. Um nó se formou na garganta. Olhares curiosos da clientela ilustre o pisoteavam enquanto ele tentava esfriar a ardência da vergonha. O que aconteceu? Ele tinha dinheiro, claro. Quando lançou a mão no bolso, a carteira parecia vazia. Enquanto se esforçava para manter a dignidade, André percebeu a risonha música que vinha da praça logo ao lado. Ao se aproximar, viu dois gêmeos, Samuel e David, tocando violão e cantando harmonias que reverberavam pelos sentidos como um eco de alma. A combinação de vozes era... André parou atraído não só pela música, mas pela audácia e alegria que aqueles meninos exalavam. Samuel, o mais falante, parou a canção e olhou diretamente para André. "Ei, milionário, que tal dar uma olhada no que tem aí dentro?" disse ele, apontando para a carteira que André ainda segurava como se fosse um troféu. "Quem precisa de um cartão de crédito quando você tem coração?" A multidão ao redor riu, mas André sentiu a humilhação subir como um vapor. "Vocês tocam bem. Vocês têm talento", respondeu ele, tentando recuperar a compostura. Mas os gêmeos não estavam ali para elogios. David, mais quieto, com um olhar profundo, começou a explicar que apenas um pedaço de papel não define quem você é. Eles falaram sobre suas experiências na rua, as noites frias e os sonhos que ainda tinham, apesar das dificuldades. André, ouvindo, sentiu que sua rica vida era apenas uma casca, uma fachada que poderia se quebrar como vidro. Enquanto conversavam, algo começou a doer dentro dele. Pompo, um eco de lembranças esquecidas e uma história familiar que ele preferia manter guardada. Ele lembrou de sua avó, uma mulher de força infinita, que sempre dizia que a verdadeira riqueza se encontrava na compaixão e na humanização do outro. Os olhos de David pareciam embaçados com um passado que André não queria reviver, mas ao mesmo tempo era atraído. A música recomeçou, e à medida que cantavam, a praça se tornava um reduto de sentimentos. Aquela melodia contava a dor e a esperança, ligando-se a algo profundo que André havia ignorado. Temia que ao chegar mais perto desses gêmeos, sua verdadeira essência fosse revelada. Medo e culpa se agigantavam dentro dele. Conforme o sol começava a se pôr, André se viu em um dilema. Ele podia se afastar, ignorar os gritos silenciosos que ecoavam dentro dele, ou poderia se permitir ser transformado. Mas se fizesse isso, o que aconteceria com sua posição, sua riqueza? Enquanto pensava na escolha diante dele, tudo o que era familiar a ele, Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. André estava no meio da reflexão, preso entre a vida que conhecia e o chamado que emanava dos gêmeos. O sol já começava a se pôr, tingindo o céu de laranja e púrpura. E então, aconteceu. Um grito cortou o ar fresco e ensolarado da praça. "Ajuda! Socorro!"
Uma mulher com os olhos arregalados e o rosto pálido corria na direção da multidão. Seus passos estavam apressados e seu vestido claro flutuava ao vento, como se tentasse escapar do pavor que carregava. Ao se aproximar de André e dos gênios, a mulher colidiu de frente com um homem que estava no caminho. A multidão se separou, confusa. Meu filho! Eles levaram meu filho! A voz dela estava despedaçada e desesperada. André sentiu seu coração apertar. As palavras reverberavam na sua mente e a música parou. Samuel e David, com o violão ainda em punho, trocaram olhares afiados, como se o mundo ao redor tivesse desacelerado. André, ainda preso em suas memórias, logo percebeu que tinha que se mover. A mulher, envolta em uma onda de pânico, apontou para o mar de pessoas ao redor. Eu estava ali do lado e ele desapareceu. Eu não o vejo. Um murmúrio começou a se espalhar entre os presentes e André viu a multidão reagir. Algumas pessoas começaram a ajudar, enquanto outras apenas observavam. Ele não conseguia tirar os olhos daquele desespero. Calma, vamos encontrar. Um homem que estava mais próximo disse, porém não deixava de parecer nervoso. A tensão passou de aroma a um cheiro tosco de medo e angústia. André sentiu seu estômago revirar. Olhou para os gêmeos, que pareciam perdidos em um espaço que antes era de alegria. Algo estava prestes a mudar, e então, enquanto a mulher tremia e suas mãos se apertavam ao redor da sua bolsa, um homem de paletó entrou em cena. Com passos firmes, ele parecia alheio ao caos. A multidão recuou para dar passagem, mas os olhos dele estavam fixos na mulher, consumidos numa expressão de determinação. André não reconhecia o homem, mas a sensação de que o reconhecimento estava por vir era esmagadora. E assim que o homem se aproximou, André percebeu que algo não estava certo. O que aconteceu? O homem perguntou, sua voz serena contrastando com a desordem ao redor. Eu posso ajudar. A mulher, agora em prantos, olhou para ele, como se a esperança estivesse renascendo. Foi então que, com a calma de quem domina uma situação, ele puxou algo do bolso. Um celular. Eu tenho um contato que pode nos ajudar. Espera só um segundo. André olhou para o homem e um frio atravessou seu corpo. Ele conhecia aquela figura. Era um antigo amigo de sua juventude, alguém que tinha desaparecido, um triângulo amoroso que se desfez em brigas e ambições. Mas o que ele estava fazendo ali? No fundo do seu ser, uma conexão finalmente se fez. E a revelação foi como um golpe. Ele lembrou de sua avó, das histórias que contava sobre os segredos da família. Falava de um irmão perdido que foi deixado em um orfanato. E aquele homem, ele podia ser o que restou daquela história. Um deslize do destino, uma verdade enterrada. A interseção entre eles nunca foi um acidente. Você! André exclamou, respirando pesado. Todos viraram-se para ele, a tensão no ar cortante. A mulher olhou entre os dois, sua expressão confusa. Samuel e David sentiram a mudança, abrupta como um soco no estômago, enquanto a música silenciava de novo pela incerteza. André não sabia o que fazer. Ele tinha que entender o que estava acontecendo, antes que o tempo acabasse. As vozes em sua cabeça pulsavam. O que mais ele não sabia? Que verdades estavam prestes a se revelar? O que significava isso para sua vida de milionário? Ele se viu paralisado, o peso do passado começando a se desdobrar. A praça, antes cheia de risos e melodias, agora ressoava apenas com as palmas do desespero, o eco de almas perdidas ansiando por conexão. André olhou fixamente para o homem que tinha aparecido de repente.
Sua mente girava entre lembranças e o presente confuso. As vozes da multidão começaram a murmurá-lo. Mas ele estava preso em um turbilhão interno. Você! Exclamou de novo, tentando processar a conexão. Os olhos do homem brilharam com reconhecimento. Saudades, André, respondeu ele, a voz firme, mas com um toque de nostalgia. A vida nos separou, mas eu sempre soube que a verdade viria à tona. A mulher olhava assustada entre os dois, sem entender aquele jogo de memórias, enquanto Samuel e David, os gêmeos, permaneciam ao lado, perplexos. Que verdade? André disparou, já sem saber o que sentir. O coração batia rápido. Após anos sem contato, o homem que conhecera como Ivo parecia carregá-lo de volta ao passado. A lembrança daquele irmão perdido, a sombra da escolha de sua família, quase sufocava sua mente. Sobre você e sobre seu passado, Ivo disse, com um tom que soava muito sério. A história que você sempre ignorou, mas que está prestes a vir à tona. Ele olhou para a mulher, que ainda chorava, e então, com um gesto cadenciado, puxou algo do bolso, uma foto amarelada, desbotada pelo tempo. Aqui, seu filho, André, é o mesmo menino que ela procura agora. Ele sumiu por causa de você, da sua escolha. A declaração cortou o ar como uma faca. Um lamento desesperado ecoou da mulher, enquanto André sentia o mundo desmoronar ao seu redor. E se lhe for o meu irmão? Questionou, sentindo o chão se abrir debaixo de seus pés. O que você está dizendo, Ivo? Isso não pode ser verdade. O desespero subia feroz. Um nó na garganta o impedia de falar. Samuel e David olhavam, absorvendo cada palavra como se fossem parte de um filme angustiante. Ivo apenas observou, a expressão grave, sério. Precisamos agir rápido. Ninguém sabe onde ele pode estar. Eu voltei para ajudar. As palavras foram como um chamado à ação, mas em André, um turbilhão de emoções o contorcia. Quem era ele agora? O barbeiro milionário ou o homem fugindo do peso do passado? O que você quer dizer com a sua verdade? Murmurou, mal conseguindo produzir som. Para a multidão a tensão crescia. Cada olhar se fixava sobre ele como se ele fosse o epicentro de uma tempestade prestes a eclodir. Então, como se o próprio universo tivesse decidido intervir, um grito cortou o ar novamente. Olhem, lá! Uma mulher apontou para o outro lado da praça. A multidão se virou, e André sentiu seu coração parar. Entre as sombras se destacava uma criança, a mesma que a mulher buscava, segurando um pequeno brinquedo. A mulher correu, atravessando a multidão. André não sabia se seguia Ivo ou a mãe da criança. Uma escolha inesperada, uma linha entre passado e futuro. Samuel e David, ainda em choque, observavam. Nas suas vozes ele ouvia ecos de esperança, mas também o chamado sombrio da verdade que não desejava encarar. E então, tudo lá foi em câmera lenta. O coração de André disparava. Qual vida ele estaria escolhendo? Qual parte do seu eu verdadeiro estava prestes a ser revelada? O que mais ele não sabia? A urgência preenchia aquele espaço. O tempo parecia escorregar entre seus dedos. E, ao mesmo tempo, uma sensação inquietante começou a crescer dentro dele. Quem realmente era ele? E o que o destino tinha reservado para ele? Cada movimento trazia à tona mais perguntas, mas as respostas pareciam tão distantes quanto as estrelas. André ficou paralisado ao ver a criança. O coração disparava, a multidão resfolegava na tensão. Ele queria correr, mas estava preso na confusão.
O olhar da mulher, agora radiante de esperança, fez a adrenalina bombear através de suas veias. Meu filho, ela gritou, correndo em direção ao menino, seus braços abertos como se estivesse prestes a abraçar o mundo. Samuel e David olharam para aquele momento, seus rostos refletindo a mistura de medo e expectativa. Mas enquanto todos focavam na criança, algo mais estava acontecendo. O movimento furtivo na multidão chamou a atenção de André. Ele viu um homem encapuzado se esgueirando pelo meio das pessoas, seus olhos cautelosos, como um predador à espreita. André se virou para Ivo, sua intuição gritando: Ei, você viu aquele cara? O que ele está fazendo ali? E quando olhou para onde Ivo estava, percebeu que o homem tinha desaparecido. O mundo ao seu redor começou a girar. Ele olhou de volta para a criança e a mulher a poucos metros de distância. O menino estava agachado, segurando o brinquedo. Mas havia algo mais nos olhos dele. Uma centelha de reconhecimento. Suba! Gritou a mulher, mas a criança não se moveu. André queria agir, mas algo lhe congelou o sangue. Então o homem encapuzado apareceu de novo. Agora mais perto do menino. André começou a avançar, mas o coração parecia encolher. Sai daí! Gritou. Foi nesse momento que tudo aconteceu em câmera lenta. O homem avançou rápido, as mãos se fechando sobre o braço do menino, puxando-o para o lado. O grito da mulher rasgou o ar. Não! A multidão, agora em choque, começou a gritar. O pânico se espalhou como fogo em palha seca. André sentiu a mesma sensação de impotência que teve anos atrás, quando um irmão desaparecera de sua vida. Mas quem era aquela criança? E por que aquele homem queria ele? O som da multidão se misturava às batidas de seu coração enquanto ele se movia. Apressado, entre os corpos apavorados. Samuel! David! Ele gritou, mas as palavras se perderam. O homem de paletó também começou a se mover, olhos focados na cena, mas André não percebeu. Focalizou apenas na criança, seu instinto gritando para agir. De repente, um barulho estrondoso interrompeu o caos. Um carro parou bruscamente na calçada, e uma mulher com uma farda de segurança saltou, braço estendido em direção ao garoto. Saia da frente! Gritou ela, mas o homem encapuzado já havia puxado a criança para trás como um escudo humano. O choque tomou conta de André. Em um movimento suspeito, o homem virou-se. E a expressão em seu rosto iluminou uma compreensão aterradora. Ele não era um estranho. Era alguém que ele conhecia. Ivo! Exclamou, mas a voz não soou como um questionamento. Isso não podia ser verdade. O que você está fazendo aqui? Questionou. A confusão transformando-se em pânico. O homem riu, um riso frio que cortou a tensão no ar. Eu sempre estive aqui, André. E você? Você precisa de ajuda. Ele então puxou o capuz para trás, revelando um rosto familiar, um que André não via há anos. Ivo e o homem encapuzado eram a mesma pessoa. Você não sabia, sabia? Desde o começo. A revelação limpou o chão sob os pés de André. Mas o que realmente significava isso? Ele estava conectado a toda aquela confusão. Ponto. E Samuel e David, eles observavam como se uma bomba tivesse prestes a explodir. Neste instante, a multidão derretia em um turbilhão de gritos e empurrões. A mulher da segurança se aproximava, nervosa, mas tudo parecia distante para André. Ele olhou para Ivo. Havia uma conexão entre eles, mas em meio ao caos, a verdade ainda envolvia suas mentes como um emaranhado. Você precisa saber, André. Eu não sou quem você pensa que eu sou, disse Ivo.
e seu olhar fixou-se, como se estivesse prestes a revelar um segredo que mudaria tudo. A tensão era palpável, o clima carregado de antecipação. Quem é você, então? André perguntou, o nó na garganta apertando. A praça ainda ressoava com as vozes, mas naquele momento, tudo parecia vazio. A revelação de Ivo estava prestes a mudar não apenas suas vidas, mas o entendimento que André tinha sobre si mesmo. Eu sou seu irmão, e o seu passado inteiro está prestes a voltar para você. As palavras ecoaram como um trovão. O tempo parou. O que mais ele não sabia sobre sua história? E naquele exato momento, o futuro se curveu, deixando André à mercê de suas decisões e segredos horrendos do passado. O que ele realmente era. André sentiu seu coração parar. As palavras de Ivo reverberavam em sua mente, cada sílaba uma bomba de angústia. Seu irmão? Como pode isso? A confusão estampada no rosto da multidão parecia não fazer sentido. O pânico da mãe pelo filho perdido tornava tudo ainda mais caótico. E no meio desse turbilhão, o homem que havia sido um estranho agora estava ligado a ele de um jeito aterrador. Ponto. Por que você não me procurou antes? A pergunta saiu como um sussurro tenso, que mal conseguiu descortinar a essência do que estava vivendo. Ivo, com os olhos fixos em André, parecia ponderar as palavras. Mas antes que pudesse responder, um novo grito ecoou pela praça. Ele tá indo para lá! Alguém gritou da multidão. Um repentino movimento de pessoas, um redemoinho de inquietação. A mulher da segurança, antes tão firme, hesitou. O homem encapuzado ainda segurava a criança. Uma sombra em movimento. Mas agora havia algo mais. Um carro preto surgiu, parando abruptamente. As portas se abrindo, como se o destino estivesse convidando o caos. O que quer que estivesse prestes a acontecer se precipitou em uma velocidade aterradora. O homem de paletó gritou: "Vão! Rápido!" E, nesse momento, Ivo desapareceu, como se fosse um fantasma que se desfez no ar denso. André mal teve tempo de processar o que estava acontecendo. Um estrondo, o som do vidro quebrando. Era o carro, um golpe direto na realidade de todos ali. Uma figura emergiu dele, e o que André viu cravou-se em sua memória. Era uma mulher com um semblante conturbado, os olhos brilhando em um misto de fúria e desespero. Quem é essa? A multidão começou a perguntar em murmúrios nervosos. André, a mulher chamou, e o mundo ao redor dele parou. Ele reconheceu aqueles olhos. Mãe? A palavra saiu rouca, como se estivesse lutando para ressoar no ar pesado. Seu coração disparou. No instante em que o universo parecia girar, uma nova verdade ensaiava entrar em cena. Eu estava à sua procura. A mulher moveu-se rapidamente, ignorando as pessoas à sua volta. Olhares perplexos eram uma mistura de espanto e incredulidade. André mal conseguia processar. Mãe? O quadro de sua vida está mudando, e ele estava perdido entre familiaridade e estranheza. Ivo voltou, agora ao lado dela, o olhar emocionado. Você precisa me ouvir, André. Não podemos ficar aqui. Mas André sentiu uma onda de negação, um grito silencioso dentro dele. Calem-se. O que está acontecendo? A mulher olhou diretamente nos olhos de André com uma intensidade avassaladora. Você não sabe. Você não sabia que a verdade sobre a sua família ia aparecer? Aquelas palavras cortaram. Lembranças misturadas de sua avó, histórias que ela havia contado, tudo começava a colidir. O que mais havia na sua história? Mas um movimento apressado de pessoas fez tudo parecer ainda mais caótico. O homem encapuzado
tentava escapar, segurando a criança inconsciente. André sentiu seu estômago revirar. O que ele fazia com o menino? O instinto de proteção disparou dentro dele, e ele se lançou adiante. Não! Gritou, desesperado. Foi aí que Ivo, com um olhar conduzir de urgência, gritou. Ele tem informações. A revelação era como um soco no estômago. O homem que tantas coisas ruins representava podia também ser a chave para um futuro mais claro. André hesitou. O que ele podia fazer? As palavras da mulher se enredavam em sua mente. A verdade se misturava em um caos de gritos e clamores. O que você quer dizer com isso? Sua voz revelou uma fragilidade que não sentia há muito tempo. Mas a mulher já estava em movimento. Não! Vamos! A multidão agora girava em um frenesi. E no centro de tudo, a criança e o homem encapuzado desapareciam entre os corpos. Havia um nó em sua garganta, angustiado e faminto por respostas. Você não entende. Ponto. Isso muda tudo. A pressão emocional explodia dentro dele, enquanto ele corria em direção ao tumulto. Mas a última coisa que ouviu antes de perder de vista a criança foi a mulher proferindo. A verdadeira história da nossa família é muito pior do que você imagina. Uma frase que ecoou, reverberando em sua mente como um alerta sombrio. O que mais ele deveria descobrir? A tensão na praça parecia um pesadelo, e as respostas fugiam como sombras. André não sabia como isso terminaria, mas a sensação de que tudo estava prestes a desmoronar o consumia. E ele não tinha ideia de como seu passado formaria um novo futuro. André sentiu seu coração parar. As palavras de Ivo reverberavam em sua mente, cada sílaba uma bomba de angústia. Seu irmão? Como pode isso? A confusão estampada no rosto da multidão parecia não fazer sentido. O pânico da mãe pelo filho perdido tornava tudo ainda mais caótico. E, no meio desse turbilhão, o homem que havia sido um estranho agora estava ligado a ele de "Por que você não me procurou antes?" A pergunta saiu como um sussurro tenso que mal conseguiu descortinar a essência do que estava vivendo. Ivo, com os olhos fixos em André, parecia ponderar as palavras. Mas antes que pudesse responder, um novo grito ecoou pela praça. "Ele tá indo para lá!" Alguém gritou da multidão. Um repentino movimento de pessoas, um redemoinho de inquietação. A mulher da segurança, antes tão firme, hesitou. O homem encapuzado ainda segurava a criança. Uma sombra em movimento. Mas agora havia algo mais. Um carro preto surgiu, parando abruptamente, as portas se abrindo, como se o destino tivesse convidando o caos. O que quer que estivesse prestes a acontecer se precipitou em uma velocidade aterradora. O homem de paletó gritou: "Vão! Rápido!" E, nesse momento, Ivo desapareceu, como se fosse um fantasma que se desfez no ar. André mal teve tempo de processar o que estava acontecendo. Um estrondo. O som do vidro quebrando. Era o carro. Um golpe direto na realidade de todos ali. Uma figura emergiu dele, e o que André viu cravou-se em sua memória. Era uma mulher com um semblante conturbado, os olhos brilhando em um misto de fúria e desespero. "Quem é essa?" A multidão começou a perguntar em murmúrios nervosos. "André", a mulher chamou, e o mundo ao redor dele parou. Ele reconheceu aqueles olhos. "Mãe?" A palavra saiu rouca, como se estivesse lutando para ressoar no ar pesado. Seu coração disparou. No instante em que o universo parecia girar, uma nova verdade ensaiava entrar em cena. "Eu estava à sua procura." A mulher moveu-se rapidamente, ignorando as pessoas à sua volta. Os olhares perplexos eram uma mistura de espanto e incredulidade. André mal conseguia processar. "Mãe?"
O quadro de sua vida estava mudando, e ele estava perdido entre familiaridade e estranheza. Ivo voltou, agora ao lado dela, o olhar emocionado. Você precisa me ouvir, André. Não podemos ficar aqui. Mas André sentiu uma onda de negação. Um grito silencioso dentro dele. Calem-se! O que está acontecendo? A mulher olhou diretamente nos olhos de André com uma intensidade avassaladora. Você não sabe. Você não sabia que a verdade sobre a sua família ia aparecer? Aquela frase cortou como uma lâmina. A lembrança dos segredos que sua avó sempre dissera. Histórias misteriosas atormentavam sua mente. O que você quer dizer? André não aguentava mais. Antes que qualquer um pudesse responder, o homem encapuzado fez um movimento abrupto. Eu tenho que ir. Ele puxou a criança em um último ato. O coração de André disparou. Ele não podia deixar que isso acontecesse. André se lançou à frente, o pânico dominando seus sentidos. Não! Gritou. E ao fazer isso, viu algo reluzente na mão do homem. Um revólver. O ar congelou ao redor dele. Os gritos da multidão tornaram-se um murmúrio distante. A realidade se distorcia, transformando um momento já caótico em uma cena de filme de terror. Que você está fazendo? Ivo gritou. Mas era tarde demais. O homem encapuzado virou o olhar e, em um movimento rápido, apontou a arma. André viu o olhar de desespero no rosto da criança. Era como se o tempo estivesse parado. A tensão era palpável. Foi quando, ao lado dele, a mulher que se apresentou como sua mãe avançou com uma determinação que André nunca tinha visto. Espera, você não precisa fazer isso. A voz dela ecoou, mas o homem não parecia ouvir. Ele estava prestes a puxar o gatilho. Com um impulso inconsciente, André se jogou na frente da mulher. Não, por favor! Gritou. E então, em um momento que desafiava a lógica, algo completamente inesperado aconteceu. A arma disparou, mas não para o lado que todos esperavam. Uma luz brilhante surgiu. E então, tudo ficou escuro. Uma explosão ensurdecedora abateu-se sobre a praça. Um flash de luz ofuscante separou o que era real do que não era. André caiu, e antes de perder a consciência, percebeu algo aterrador. A mulher que ele pensou ser sua mãe não era apenas uma estranha em busca de um filho. Ela era a verdadeira culpada por tudo. Pelo seu desaparecimento, pela dor que sempre carregou. Os murmúrios da multidão se tornaram gritos agudos, e o caos tomou conta. André sentiu um puxão na sua consciência. O que está acontecendo? A última visão que teve estava sua mãe, ou suposta mãe, cercada pela escuridão. E assim, numa fração de segundo, a história que conhecia se desfez em 1000 pedaços. Ele tinha que descobrir quem realmente ela era, e o que a conectava a um passado alinhavado com segredos e mentiras. O que mais ele não sabia sobre sua vida, e a verdade que as sombras preferiam manter enterrada. O silêncio envolveu a praça enquanto ele se perdia na escuridão. Assim que acordou, ele soube que tudo tinha mudado, e que, talvez, o mais surpreendente ainda estava por vir. André acordou com sons confusos da multidão. Sua cabeça pulsava e a dor se espalhou pelo corpo. A última imagem que lembrava era da mulher tentando alcançar a criança. Mas agora tudo estava escuro e ele estava no chão, cercado por murmúrios tensos. Tentou se levantar, mas a vertigem o puxou de volta. O que aconteceu? As perguntas disparavam na sua mente. Ele olhou ao redor, tentando encontrar algo familiar. Ivo estava ali, mas não parecia aliviado. A mulher que se dizia sua mãe, agora ao lado de Ivo,
Estava com o rosto pálido, os olhos sem brilho. O pânico da sociedade tinha se transformado em um silêncio cheio de teição. "O que houve?" André perguntou, sua voz fraquejando quase um eco. O desespero se misturava à confusão. Ivo balançou a cabeça, um gesto que transmitia urgência. "Rápido! Precisamos sair daqui!" Mas antes que pudessem se mover, um barulho cortou o ar. Um grito penetrante e claro como vidro quebrando. O homem encapuzado havia reaparecido, com os olhos fixos na criança, que agora estava em seus braços tremendo. "Solte a criança!" André gritou, o coração batendo forte. Não queria acreditar que aquele confronto estava prestes a terminar da pior maneira possível. Mas outra figura emergiu dos arbustos próximos. Era um policial. Sua farda reluzia sob a luz do sol. "Parem!" ele gritou, se aproximando em um movimento rápido. André temeu que tudo fosse perdido naquele momento de caos. Então um novo grito cortou a praça. "Ele não é só uma criança." A multidão se virou em confusão. Era uma nova mulher, com cabelos bagunçados e uma expressão de desespero. "Ele é meu filho." O coração de André parou. "Como assim?" "Como assim seu filho?" Ivo perguntou, com uma expressão de incredulidade. As peças do quebra-cabeça começavam a se movimentar de maneiras que ninguém poderia imaginar. O homem encapuzado arregalou os olhos, e todos na multidão pareciam perplexos. A mulher avançou, com os braços abertos, tentando alcançar o menino. "Ele é o que sobrou da minha vida." Uma onda de murmúrios percorreu o grupo, e a tensão aumentou. André sentiu um nó na garganta, a angústia tomando conta. "Oh, meu Deus!" pensou. Mas ele foi sequestrado. A nova mulher exclamou, a dor visível em seu rosto. "A sua mãe não sabe de nada, André." Essa frase frota como um trovão, e André sentiu uma fraqueza nas pernas, tropeçando em suas próprias descobertas. Isso não pode ser verdade. O mundo parecia escorregar sob seus pés. O pânico se espalhou. O homem encapuzado olhou ao redor, sentindo a pressão dos olhares. Ele estava começando a perder o controle. Ivo tentou intervir. "Diga a verdade. Quem é você? O que você sabe sobre isso?" A mulher que dizia ser a mãe de André hesitou, um claro choque no rosto. "Eu sou a verdadeira mãe." Ela gritou e as palavras foram como um golpe na cabeça. André parou, a visão embaçada. "Como assim? O que estava acontecendo?" "Ele foi levado quando você era pequeno. Eu fui forçada a deixá-lo." A mulher estava em lágrimas, e a multidão não sabia o que fazer. E então, um detalhe. O capuz do homem, ele tirou com calma, e o rosto se revelou. Era um rosto familiar. André ficou paralisado. Era ele mesmo, mais jovem, mas era inegável. Ele olhou para a pessoa à sua esquerda e seu próprio reflexo estava ali, mergulhado em perguntas não respondidas. O que isso significava para quem ele era? Para tudo o que sabia? A confusão crescia. Cada segundo deixava as emoções à flor da pele. O tempo parecia parado, enquanto a verdade se desenrolava diante dele. Ele não tinha certeza de nada mais. Quem realmente era ele? Todo o seu passado, cada pedaço, agora parecia falso. "Você precisa entender então. Quem sou eu?" ele murmurou, a mente girando. O mundo rodava, e ele queria respostas. Precisava urgentemente de respostas. E com a verdade esgotando o ar, um pânico crescente se instalou. Se o que ouvia era real, tudo poderia mudar. O que ele ainda tinha pela frente? André sentiu seu coração parar. As palavras de Ivo reverberavam em sua mente.
cada sílaba uma bomba de angústia. Seu irmão? Como pode isso? A confusão estampada no rosto da multidão parecia não fazer sentido. O pânico da mãe pelo filho perdido tornava tudo ainda mais caótico. E no meio desse turbilhão, o homem que havia sido um estranho agora estava ligado a ele de um jeito aterrador. Por que você me procurou antes? A pergunta saiu como um sussurro tenso, que mal conseguiu descortinar a essência do que estava vivendo. Ivo, com os olhos fixos em André, parecia ponderar as palavras. Mas antes que pudesse responder, um novo grito ecoou pela praça. Ele está indo para lá! Alguém gritou da multidão. Um repentino movimento de pessoas, um redemoinho de inquietação. A mulher da segurança, antes tão firme, hesitou. O homem encapuzado ainda segurava a criança. Uma sombra em movimento. Mas agora havia algo mais. Um carro preto surgiu, parando abruptamente, as portas se abrindo como se o destino estivesse convidando o caos. O que quer que estivesse prestes a acontecer se precipitou em uma velocidade aterradora. O homem de paletó gritou: "Vão, rápido!" E nesse momento, Ivo desapareceu, como se fosse um fantasma que se desfez no ar. André mal teve tempo de processar o que estava acontecendo. Um estrondo, o som do vidro quebrando. Era o carro, um golpe direto na realidade de todos ali. Uma figura emergiu dele, e o que André viu cravou-se em sua memória. Era uma mulher com um semblante conturbado, os olhos brilhando em um misto de fúria e desespero. "Quem é essa?" A multidão começou a perguntar em murmúrios nervosos. André, a mulher chamou, e o mundo ao redor dele parou. Ele reconheceu aqueles olhos. "Mãe?" A palavra saiu rouca, como se estivesse lutando para ressoar no ar pesado. Seu coração disparou. No instante em que o universo parecia girar, uma nova verdade ensaiava entrar em cena. "Eu estava à sua procura." A mulher moveu-se rapidamente, ignorando as pessoas à sua volta. Os olhares perplexos eram uma mistura de espanto e incredulidade. André mal conseguia processar. "Mãe?" O quadro de sua vida estava mudando, e ele estava perdido entre familiaridade e estranheza. Ivo voltou, agora ao lado dela, o olhar emocionado. "Você precisa me ouvir, André. Não podemos ficar aqui." Mas André sentiu uma onda de negação, um grito silencioso dentro dele. "Calem-se. O que está acontecendo?" A mulher olhou diretamente nos olhos de André, com uma intensidade avassaladora. "Você não sabe. Você não sabia que a verdade sobre a sua família ia aparecer?" Aquela frase cortou como uma lâmina. A lembrança dos segredos que sua avó sempre dissera, histórias misteriosas, atormentavam sua mente. Sobre o que André não aguentava mais. Ele queria respostas. Antes que qualquer um pudesse responder, o homem encapuzado fez um movimento abrupto. "Eu tenho que ir." Ele puxou a criança em um último ato. O coração de André disparou. Ele não podia deixar que isso acontecesse. André se lançou à frente, o pânico dominando seus sentidos. "Não!" gritou. E ao fazer isso, viu algo reluzente na mão do homem. Um revólver. O ar congelou ao redor dele. Os gritos da multidão tornaram-se um murmúrio distante. A realidade se distorcia, transformando um momento já caótico em uma cena de filme de terror. "O que você está fazendo?" Ivo gritou. Mas era tarde demais. O homem encapuzado virou o olhar, e em um movimento rápido, apontou a arma. André viu o olhar de desespero no rosto da criança. Era como se o tempo estivesse parado. A tensão era palpável.
Foi quando, ao lado dele, a mulher que se apresentou como sua mãe avançou com uma determinação que André nunca tinha visto. Espera, você não precisa fazer isso. A voz dela ecoou, mas o homem não parecia ouvir. Ele estava prestes a puxar o gatilho. Com um impulso inconsciente, André se jogou na frente da mulher. Não, por favor, gritou. E então, em um momento que desafiava a lógica, algo completamente inesperado aconteceu. Um clarão súbito, uma explosão de luz e som. A arma disparou, mas não havia disparado em direção ao menino. O tiro atingiu diretamente a mãe de André. Ele a viu cair, a expressão de choque marcada em seu rosto. Um grito horrendo cortou o ar. Não era apenas de dor, mas de espanto profundo. O silêncio que se seguiu foi sufocante. A multidão parecia congelada, paralisada, incapaz de reagir. A mulher não se movia, a vida escapando dela como a luz do sol se põe no horizonte. Os olhos de André se alargaram. A realidade se transformou em um pesadelo. Não, não! André gritou, suas pernas tremendo enquanto ele se apressava em direção a ela. Se você me ama, por favor. Ele queria que tudo aquilo fosse uma mentira. Queria que Ivo não fosse seu irmão e que a mulher não estivesse ali, morrendo em seus braços. Os olhares da multidão mudaram. Murmúrios começaram a se espalhar. Quem é ele? O que está acontecendo? A tensão crescendo, cada um se perguntando o que fazer. Mas o que mais machucava André era a certeza de que deveria ter entendido tudo antes. Você sabia? Ele olhou para Ivo com a voz trêmula, enquanto seu mundo desabava. O olhar do irmão era sério, mas algo mais parecia brilhar por trás, uma iluminação que André não conseguia decifrar. A dor dentro dele se transformou em um turbilhão. O que mais ele não sabia? O que mais aquela mulher, a mãe que nunca conheceu, levava consigo? E no fundo, ele não estava apenas perdendo alguém, mas sua própria vida, sua identidade, o fio que o unia à verdade que antes parecia tão clara. Ela é minha mãe? A pergunta escapuliu de seus lábios, reverberando nas sombras da praça. Mas uma nova figura surgiu do nada, encostando-se ao que restava do momento. Uma sombra envolvendo sua consciência na penumbra. O que você acha que estava prestes a acontecer, André? A voz soava familiar, mas o rosto estava um completo mistério. Uma reviravolta ainda por vir, e André não sabia se estava pronto para encarar. Os segredos estavam se acumulando, e o horizonte parecia mais incerto do que nunca. André sentiu seu coração parar. As palavras de Ivo reverberavam dentro dele enquanto a realidade parecia desmoronar. Ele também viu a expressão horrorizada da mulher que diz ser sua mãe. O que você quer dizer com isso? Sua mente girava em busca de sentido. Os murmúrios cresciam ao seu redor, enquanto a tensão da multidão pulsava como um tantã distante. Você precisa me ouvir, André. Agora não é hora. Ivo gritou. Mas suas palavras pareciam perdidas nas sombras do choque. André estava prestes a se levantar, a se dirigir à mulher caída. Mas a cena parou, como uma foto tirada em um momento caótico. O homem encapuzado olhou em torno, nervoso, sentindo o ar pesado. E se a verdade não for apenas sobre o que aconteceu, mas quem somos realmente? A voz que surgiu atrás deles era familiar, mas André não estava preparado para quem estava prestes a aparecer. Uma figura alta, com um ar de autoridade, surgiu entre a multidão. O rosto era marcado por feições que ele conhecia, bem conhecia. Pai? Ele balbuciou, os olhos se arregalando. Era uma revelação tão inacreditável
quanto dolorosa. O homem sempre ausente agora estava aqui, em plena confusão, como se tivesse saído de um pesadelo. André não sabia se queria gritar ou chorar. O que você está fazendo aqui? Você não deveria estar. Não, você não precisa ouvir isso agora. O homem interrompeu, enquanto Ivo olhava perplexo, sentindo a mudança. A atmosfera mudou instantaneamente. Os murmúrios da multidão agora eram murmúrios de expectativa. O que mais poderia acontecer? Eu tenho que saber, André respondeu, a raiva e o desespero emaranhados em sua voz. Você deixou isso acontecer. Olhe para ela. Ele apontou para a mulher caída. Mas os olhos do pai fixaram-se em Ivo. Você, o que você fez? A acusação ficou no ar, aguda como uma flecha. Um lampejo de compreensão passou pelo olhar de Ivo, como se ele finalmente conectasse os pontos. Você não sabia? Ele foi o responsável pelo que aconteceu ao André. A indignação fluía da boca de Ivo como um veneno. A multidão silenciou, mas o clima estava prestes a liberar outra onda de caos. Parem com isso! Mas as vozes agora ressoavam ruidosas, sugestões de traição e segredos há muito escondidos lançados ao vento. O homem que se dizia pai se aproximou da mulher, mas ela estava caída, a vida esvaindo-se. André sentiu uma pressão crescente no peito. Que verdade está sendo escondida de mim? A mulher começou a se mover lentamente. Eu tenho que ser honesta com você, disse ela com esforço. Eu não sou sua mãe, André. As palavras estavam tatuadas em seus lábios, mas cada sílaba era uma faca no coração dele. O mundo não estava mais equilibrado. Tudo tinha virado de cabeça para baixo. Não pode ser verdade, André murmurou, sentindo a vertigem assolar sua mente. O que mais estava escondido? Uma revelação tremenda, um segredo oculto começou a emergir. Todos os olhares se voltaram para o homem que se aproximava, enquanto a mulher levantava os olhos, buscando um reflexo de reconhecimento em André. Você é minha avó? André perguntou, e a resposta estava nos olhos dela. Sim, eu sempre estive por perto, mas não era seguro. Não era seguro para nós. As palavras dela pareciam um eco de um passado. A verdade agora um fio desencapado, prontos para explodir. A multidão virou-se para eles, e a tensão era palpável. O homem encapuzado, sua expressão agora uma máscara de dúvida e medo. Eu só queria proteger você, disse ele, como uma súplica. Que você está dizendo? Ivo protestou. Proteger de quê? E então, o verdadeiro horror desabrochou. A mulher levantou as mãos, finalmente revelando o que trazia escondido. Um pendrive. Aqui estão as respostas. A verdade sobre sua família, André. O que você precisa saber para descobrir quem você realmente é? O choque tomou conta de todos. O que conteúdo do pendrive? O que mais estava escondido sob a superfície das relações e memórias distorcidas? Os olhos de André brilharam com uma mistura de curiosidade e receio. Ele podia sentir o peso da decisão à sua frente. Um futuro profundo, mais sombrio do que jamais poderia imaginar, estava prestes a ser desvendado, puxando-o em direções que ele nunca planejou. E a praça, antes cheia de esperança e promessas, agora ressoava apenas com a música do caos. Não, você não pode fazer isso, Ivo sussurrou enquanto a mulher começava a se afastar. Precisamos descobrir isso juntos. Mas a verdade tinha sua própria trajetória, e André sabia que enquanto todos buscavam soluções, cada um deles poderia acabar descobrindo algo muito mais profundo e devastador. A linha entre amor e a pergunta eterna reverberava. E agora? O que mais ele estava prestes a descobrir? André sentiu a adrenalina percorrer seu corpo enquanto segurava o pendrive.
a chave à verdade que poderia desvelar segredos de sua vida. Com a tensão em alta, ele olhou para Ivo, para a mulher caída, e então se virou para o pai, buscando respostas. Você sabe o que está acontecendo, não é? O homem desviou o olhar, como se aquelas palavras fossem um ataque. André, não é o que você pensa. A multidão estava presa em um silêncio inquietante. Todos esperavam como se o tempo tivesse parado, apenas para ouvir o que viria a seguir. A mulher que se dizia sua mãe estava pálida, lutando para manter-se consciente. Por favor, eu preciso saber agora. A voz de André saiu mais alta do que pretendia, e o murmúrio da multidão cresceu. Ele sentia pressão em seu peito, a sensação de que o chão poderia se abrir a qualquer momento. Quem sou eu de verdade? Você? Você vem de uma história complexa, a mulher finalmente murmurou, enquanto Ivo se aproximava dela. Ele se agachou, mantendo a mão no ombro dela. Você nunca deveria ter se envolvido nisso. Deve saber que o passado pode ser uma prisão. Mas eu quero saber a verdade. Agora! André gritava, seu coração batendo rápido. A verdade era tudo o que queria. Mas a tensão na praça era palpável, como um tsunami prestes a desabar sobre eles. São muitos os segredos. A mulher respirou fundo, suas palavras cada vez mais difíceis de sair. Historicamente, nossa família tem sido marcada por perdas e escolhas difíceis. Precisamos de coragem. A voz dela tremia, e Ivo segurou sua mão, um gesto de apoio. Não podemos voltar atrás. O que está feito, está feito. Mas o que você descobrir agora pode mudar tudo, André. A multidão estava começando a se inquietar novamente. Algumas pessoas murmuravam, outras trocavam olhares de confusão. O que está acontecendo? Alguém perguntou. André, obcecado pela resposta, nunca se sentiu tão vulnerável antes. Queria que tudo fizesse sentido, mas a confusão se acumulava como nuvens escuras. Eu sou um resultado das suas decisões. Decisões que tanto me custaram. A mulher disse, se esforçando para se manter firme. Cada palavra parecia um soco na realidade que André conhecia. Há muito tempo, tinha construído uma vida em torno de verdades que agora pareciam desmoronar. Meus sentimentos, os que eu sempre busquei, os laços que procurei. André se lembrou das memórias perdidas. Da avó que sempre lhe dizia a família era tudo. O que mais ele poderia perder? E então tudo parecia se iluminar, como se um raio do céu tivesse cortado a escuridão. A verdade é que somos mais conectados do que imaginamos, Ivo disse, sua voz carregando a força necessária para atravessar a confusão. Mas não podemos caminhar sozinhos. Então vamos ver o que está nesse pendrive. A determinação na voz de André soou clara e forte. Era hora de desvendar tudo de uma vez por todas. Ele nunca havia sentido tanto peso em suas mãos, mas também uma centelha de esperança. Se isso for mesmo um novo começo, o murmurou, olhando na direção de André. A mulher ao seu lado não estava mais caindo. Um fio de coragem estava entre eles. Uma conexão que poderia potencialmente curar feridas abertas por muito tempo. A multidão, agora mais próxima, sentia a energia. Era um momento de mudança. André respirou fundo, as emoções ainda borbulhando. Medo, dor e uma nova esperança começando a florir. Ao encarar a nova direção de sua vida, ele viu luz onde antes havia sombras. Ao pressionar o pendrive no bolso, André entendeu que cada escolha levaria a um novo caminho. Ele estava pronto, e então desligou-se do caos da praça, em direção a um futuro incerto,
mas com a sensação de que finalmente ele começava a dar os passos certos. A vida poderia ser reescrita, e ele decidiria como o faria. E assim, sua jornada apenas começava. Agora é a sua vez de tomar uma decisão. Você precisa se inscrever no canal agora, para não perder as próximas histórias exclusivas. Isso é fundamental. E não se esqueça de esmagar o botão de like. Isso ajuda muito com o algoritmo e faz a diferença. Deixe seus comentários inundados com suas reações e teorias sobre esse final. E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa história. Não espere nem mais um segundo para fazer sua parte. Somente os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal Co.